Meus amados irmãos, vamos então falar um pouquinho da mensagem de hoje, né? Nós vamos continuar apontando, queridos, e mostrando a acusação de adultério feita por Deus contra Jerusalém, lá no livro do Apocalipse. Estamos analisando os capítulos 17 e capítulo 18. Nós argumentaremos que, assim como aconteceu no passado, né, no Velho Testamento, Jerusalém seria destruída novamente, e dessa vez foi destruída por Roma, que seria, né, o seu amante estrangeiro. Olha só. Nós vamos também falar nesta mensagem do último sacerdote antes dessa destruição final e o sinal de corrupção que estava na mente dos judeus daqueles dias, porque eles elegeram um sumo sacerdote que, olha, nem era de Israel. Tão abençoado, essa mensagem promete. Veremos também por que o povo daquela cidade, né, de santos ao Senhor, viraram aberrações da terra. Tudo isso nessa mensagem, por isso é importante você ver até o final, tá? E por fim veremos que a alegria foi que houve no céu, quando a cidade pegou fogo, queimando tudo e destruindo o templo de Jerusalém. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais nos quais vocês estão inseridos, comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise, é só você apertar esse sininho aí. Tá bom, abençoado? Agora é a hora da palavra. Nós estamos no ponto da história, né, do último apocalipse bíblico. Por quê, André? Porque houve vários apocalipses, tá? A Bíblia não fala somente de um apocalipse. Ali esse que nós estamos vendo é o de Apocalipse, ali por volta do ano 70 depois de Cristo, onde mais uma vez o Senhor acusa Jerusalém de adultério, levando Deus a quebrar o contrato que fizeram lá no Sinai com esse povo. Então estava sendo quebrado ali o que Deus, através de um contrato chamado Torá, Deus instituiu a sua legislação com o povo de Israel. É isso que nós estamos vendo. E a grande prostituta do Apocalipse é, novamente, a Jerusalém. Lá em Ezequiel, capítulo 16, e no capítulo 23, onde narram uma profecia contra Jerusalém, justamente por causa também de adultério. Depois vocês leiam, tá, queridos? Ezequiel, capítulo 16 e Ezequiel, capítulo 23. E lá nós vimos que os algozes de Jerusalém foram os babilônios, ou seja, seus próprios amantes. Quem lê esses capítulos vão entender isso que eu estou falando. E agora, em Apocalipse 17, nós estamos vendo o quê? A mesma história. Jerusalém sendo acusada de prostituta e de adultério, agora com Roma. E da mesma maneira como aconteceu lá no ano de 586 a.C., foi quando teve a derrubada do templo também, a destruição do templo de Jerusalém pelos babilônios, aconteceria de novo agora no ano 70, com os seus algozes, que seria o seu amante, como eu já falei, no caso aqui era Roma. E o texto de Apocalipse capítulo 17, versículo 16, prova isso que eu estou dizendo. Por isso que aqui a gente fala e prova na Bíblia. Vamos ler. Diz o texto: e a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Irmãos, o texto ele aí é muito claro, né? Está dizendo que depois que Jerusalém cometeu adultério com Roma, a besta, esse amante, né? Roma é a besta, esse amante estrangeiro também seria o povo que destruiria Jerusalém. Olha só, de amante passou a destruidor. E notem, irmãos, mais uma vez, a destruição de Jerusalém ela é profetizada pelo fogo, referindo-se o quê? Ao incêndio do templo e da cidade no ano 70, que nós estamos aqui através de relatos históricos daqueles dias. Por exemplo, o historiador Joséfo narra que mesmo antes da revolta e do confronto final, onde a cidade seria destruída, os judeus faziam o quê? Oferendas e orações para César. Sabia disso, que eles faziam isso? E eram oferecidas aonde? Dentro do templo, irmãos. Olha o nível que chegou os judeus daqueles dias. Olha só o nível. E isso é um claro sinal de adultério espiritual.
E o ato que desencadeou oficialmente a rebelião dos judeus no ano 66 foi justamente o que eu disse no começo, foi a cessação, eles pararam dessas práticas, eles pararam de adorar a Deus, a César, né? Não a Deus. Ou seja, os judeus começaram a se rebelar contra Roma, que antes apoiavam, eles apoiavam Roma. Inclusive, eles lançaram mão de muitos judeus convertidos ao cristianismo, mataram essas pessoas, mataram os primeiros cristãos, por causa desse relacionamento que eles tinham com Roma. Mas ali em 66 houve a parada. Por quê? Porque Roma começava a cobrar de Jerusalém altos impostos. Então, outras também foi políticas, né? Que era contra seus sacerdotes. Se levantou 3 grupos em Jerusalém para tomar o poder. E isso mexeu muito naqueles dias com a estrutura dessa ligação que eles tinham com Roma. Então, essa adoração a César não parou por causa do temor a Deus, porque seria o óbvio, né? Israel adorar dentro do templo a César, do templo de Jerusalém, isso seria o óbvio, mas não foi. Então isso desencadeou uma rebelião muito grande por parte da vista de Roma sobre Israel. No tanto, abençoado, que Flávio Joséfo, ele relata isso aqui em seu livro. Vamos ler. No templo de Jerusalém havia um homem chamado Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias, um jovem muito ousado, então capitão dos soldados, que persuadia os que serviam nos sacrifícios a não receber nenhum presente e oferta de um homem nasceu que não era judeu. Este já foi o início e o material para a guerra dos romanos, porque eles rejeitaram o sacrifício a César, que costumava ser oferecido pelo povo romano. Então eles pararam ali, e isso foi o motivo ali para que houvesse essa guerra. Tá? Essa disputa pelo poder entre os judeus culminou na guerra judaico-romana. Então, isto provava o quê? O grau de decadência que havia naqueles dias, que Jesus disse que o juízo cairia sobre essa geração má e perversa. Tanto lá em Mateus capítulo 23, versículo 36, e em Mateus capítulo 24, versículo 34, no qual Jesus afirmou que seria para aquela geração. E o adultério espiritual, irmãos, de Israel chegou a tal ponto que, apesar de ter profanado o templo com homicídios, olha, abençoados, houve assassinatos dentro do templo, tá? Atos sacrilégos, tá? Bastião de tiranos e saqueadores e muitas outras infrações da lei dentro do templo. Entre 67, se não bastasse tudo isto, entre os anos de 67 e 70, o último sacerdote foi o pior de tudo. Um homem chamado Fanias ben Samuel ocupou o cargo sem ser descendente de Arão, nem era levita e nem muito menos israelita. Olha só. E isso, irmãos, infringiu completamente, frontalmente a lei mosaica, que neste tempo já não servia mais para nada naquela geração. Eles praticamente abandonaram a lei. Começaram a trazer, fizeram igual no tempo de Elias, né? Começaram a trazer para dentro de Jerusalém os postes ídolos. Quem já ouviu falar dessa passagem? Que eram figuras de deuses da época lá. E esse sumo sacerdote Fanias era um idumeu, irmão, uma nação, um povo que vivia ali perto de Jerusalém. E pasmem os senhores, nem circuncidado era esse homem. E ele nem sabia do que se tratava o cargo de sumo sacerdote. Olha a loucura total, queridos. Um verdadeiro absurdo. Irmãos, olha só, vamos fazer uma observação aqui num texto de Joséfo. Olha só, diz aqui, olha. O povo passou a se sujeitar tanto e a ser tão intimidado, e estes ficaram tão orgulhosos que a eleição do sumo sacerdote estava em suas mãos, referindo-se aos zelotes. Vocês lembram que zelote era um daqueles grupos, né? Era o grupo mais ferrenho, mais radical, né? Que habitava ali Jerusalém daqueles dias.
deixando, portanto, as famílias daqueles que foram os sumos sacerdotes, sucessores eleitos e eleitos. Fizeram novos, que não eram nobres, nem eram conhecidos, porque tinham parceiros em sua maldade. Pontífice, a sorte caiu sobre um homem, por meio de quem todos mostraram a grande maldade que tinham em seus corações. Chamava-se Fanias, era filho de Samuel, natural de um lugar chamado Áfita, que não só não era da linhagem do sumo sacerdote, como também não sabia o que era ser sumo sacerdote. Era tão rústico e grosseiro, fazendo com que ele viesse a contragosto de seus campos, eles o fizeram representar algo diferente do que ele costumava fazer, não menos do que geralmente é feito em farsas. E assim, vestindo-o com as vestes de um sumo sacerdote, eles rapidamente trabalhou para mostrar-lhe o que ele deveria fazer, e eles pensaram que era uma questão de ridículo e jogar tão grande mal. Então vocês vejam, se vocês pararem e perceberem esse texto aí, era isso que estava acontecendo. Irmãos, por causa de todos esses antecedentes, entre muitos outros que nós já chamamos a atenção aqui neste canal, que está escrito na Bíblia, justificam que Jerusalém e seu povo deixem de ser chamados agora a exibir na testa o título de santos ao Senhor para abominações da terra. Abençoado. Eles não eram mais os santos ao Senhor, se tornaram abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5 diz o texto: em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Irmãos, igual uma passagem que também é paralela a essa, de Jeremias capítulo 3, versículo 3, onde Jerusalém foi chamada de prostituta descarada. Olha só, veja o texto aí. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma, mas sem vergonha. Meu querido. Irmãos, a conclusão deste drama que estamos assistindo no capítulo 18 relata a lamentação dos mercadores sobre Jerusalém, o centro comercial do Levante. Irmãos, lá do céu, os santos proclamaram isso. Vamos ver, Apocalipse capítulo 18, versículo 6. Se liga agora, abençoado. Façam com ela o que ela tem feito. Façam com ela o que ela tem feito. Dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, preparem-lhe uma porção dobrada. Meus queridos, estamos prestes a assistir uma destruição iminente de um local chamado Jerusalém, antes do ano 70, onde o templo veio abaixo. E por que, irmãos, os santos proclamaram isso aí? De Apocalipse 18, versículo 6. Lá no versículo 24 tem a resposta. Porque nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. E terra aí de Jerusalém. Lembra quando Jesus falou: eu enviei a vocês profetas, vocês mataram. Mataram desde Abel até o sangue de Zacarias dentro do templo. Então, é isso mesmo que nós estamos contemplando agora, neste momento, em Apocalipse, irmãos. Os santos mortos pela prostituta pedindo justiça em dobro para essa cidade, lá do céu. Por isso que houve todo esse massacre naqueles dias. E esse capítulo 18 de Apocalipse tem um forte paralelo com o livro de Lamentações. Irmãos, o que estava acontecendo? Eu vou botar Lamentações capítulo 1 para vocês, tá? Mas antes disto, o que estava acontecendo naqueles dias lá em Lamentações, capítulo 1? O povo estava lamentando a queda de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônios, que eu já falei isso, onde também o templo foi destruído e sua cidade foi devastada. Por isso que o Apocalipse de Jerusalém, que nós estamos vendo aqui, de João, houve vários anteriores a esse.
Então, dentro desse contexto que nós estamos fazendo, a gente consegue achar paralelismo. Por isso que as nossas interpretações, ela tange o quê? Ao preterismo completo. Porque nós não saímos da Bíblia para buscar fora argumentos que possa elucidar textos como estes que nós estamos vendo. Vamos ler agora Lamentações, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, do 8 ao 9, a parte A, e do 19 ao 20. Vamos ler. Diz o texto: como a cidade populosa foi deixada sozinha, a grande entre as nações tornou-se como uma viúva. A senhora das províncias tornou-se uma afluente. Ela chora amargamente à noite e suas lágrimas estão em seu rosto. Ela não tem ninguém para consolá-la de todos os seus amantes. Todos os seus amigos falharam com ele. Eles se tornaram inimigos, como está acontecendo aqui em Apocalipse de Roma. Lá também, os babilônios, que eram amantes de Israel, voltou-se contra ela, sendo inimigo. O pecado cometeu Jerusalém, para o qual ela foi removida. Todos os que a honraram, a desprezaram, porque viram sua vergonha. E ela suspira e se vira. Sua sujeira está em suas saias, e ela não se lembrava de seu fim. Chamei meus amantes, mas eles me enganaram. Meus sacerdotes e meus anciãos na cidade pereceram, procurando comida para si mesmo, com que entreter sua vida. Olha, ó Jeová, estou perturbado, minhas entranhas estão fervendo, meu coração está transtornado dentro de mim, porque me rebelei muito. Do lado de fora a espada devastada, por dentro ele governava a morte. Olha só, abençoado, que drama, hein? Por esta razão, meus irmãos, essa imagem ela é repetida. E dessa vez os santos expressam a alegria pela derrubada da grande meretriz. Por quê, irmãos? Porque a destruição foi a vingança de Deus para estes que perseguiram e mataram os santos de todos os tempos, desde Abel até aqueles dias, ou seja, de todos os tempos, irmãos. Veja o relato, vamos ler, de Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 5. Olha só o que diz o texto. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram: Amém, Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus e todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem vislumbrar esse cenário. Se você notar, nesse texto, está a resposta para a grande pergunta feita por aqueles que foram perseguidos por Israel. Né? Quem vingará o sangue dos inocentes? Lembra quando eu falei isso nesse livro, nessa série de mensagens que nós estamos falando? Porque Apocalipse, se você for ver, ela procura responder essa pergunta. Aí está a vingança. Irmãos, o negócio foi tão sério que aqui também se faz uma alusão ao seu fogo que a destruiu. Dizendo o quê? Que a sua fumaça sobe para todo sempre. Apocalipse 19, versículo 3. E mais uma vez as vozes dos santos ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Meus irmãos, olha só, hein? Uma punição eterna, hein?
Da mesma maneira como foi punida Sodoma com fogo eterno. Vocês lembram que foi punida? Veja a referência que Judas fez a isto. Judas, capítulo 1, versículo 7. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Uma referência. Entendendo-se aqui, irmãos, claro, que a fumaça dela, de Jerusalém, que eu estou apontando aí, sobe para todo sempre, essa expressão, ela é figurativa, tá, irmãos? Não há nada literal isso aí. Não vamos fazer igual ao sistema religioso, pelo amor de Deus. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Quando se sabe disto, esse efeito figurativo que nós estamos vendo, dessa fumaça subindo eternamente, irmãos, esse é um sentido simbólico. Esse é o castigo pelo fogo. Ele foi profetizado a Jerusalém, ele foi profetizado muitas vezes em outras ocasiões na Bíblia, quando havia um julgamento e condenação. Então, esse sentido simbólico, ele faz mais para nós, que nós sabemos disto agora, ele faz muito mais efeito do que se estivesse queimando algo literal. Sim ou não? Porque é um simbolismo, irmão. O simbolismo, ele é eterno. Por isso, quando fala do simbolismo do fogo eterno de Deus, é o juízo de Deus. O juízo de Deus está sempre contra Jerusalém. E a sua fumaça continua subindo até os dias de hoje. Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim dessa mensagem, né? Uma mensagem até simples, mas muito, muito grandiosa, muito maravilhosa, que nos indicou o quê? Que naqueles dias foi feito o juízo à Jerusalém terrena. Para que nós, nos dias de hoje, desfrutássemos disto, deste conhecimento. E assim, abençoados, estamos encerrando aí mais um episódio na nossa saga, nesse livro, né, que é o Apocalipse, daqueles dias. Está entregue a mensagem a vocês. Caso vocês não tenham entendido, reveja de novo, né? Tem muitos pontos aí, muitos tópicos interessantes para que vocês guardem aí e anotem. Tá bom? Obrigado a todos, graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva.
Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Deus tem amor. Eu adoro a Jesus Cristo e nunca vou parar, porque Ele é muito bom e sempre vai me abençoar. Deus criou a terra e tudo que nela há.